Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de Lua e hoje a gente vai entrar no tópico de tabelas, que é um dos tópicos mais importantes que a gente tem do curso. Tem uma novidade que eu quero falar para vocês, é que agora eu estou colocando alguns updates no Twitter, então além do YouTube, o canal que a gente está vendo aqui agora, né, youtube.com/c/techs e do Facebook, na página TechS, eu também estou com o Twitter, twitter.com/techs, quem quiser acompanhar, de vez em quando eu também anuncio as aulas e algumas outras notícias mais instantâneas. Vamos adiante. Então, a tabela é importante porque é a maneira de nós estruturarmos dados em Lua. Então, a estrutura básica de dados em Lua é a tabela. E a tabela pode representar arrays, né, arrays numéricos, como vetores em C, C++, essas linguagens. Então, a gente representa sequências de valores. Dicionários, em que a gente tem chave e valor. A gente pode usar tabelas para isso. E objetos, a gente pode simular objetos em Lua através de tabelas, e aí a gente tem até uma sintaxe para a gente chamar métodos, que são funções que trabalham dentro dos valores daquela própria tabela. Tá? Também, além disso, a gente vai ver mais adiante que a gente pode usar Lua para isolar namespaces, tá? Que são, como, por exemplo, conjuntos de funções, como por exemplo aqui, se eu quiser criar uma biblioteca de vetores, eu posso criar as funções dentro da tabela e elas ficam ali isoladas, né? São funções que, como fazem sentido estarem juntas, eu consigo colocar um prefixo nela de vector, que é um namespace que eu estou criando, que na prática é apenas uma tabela. Enfim, vamos voltar, vamos começar direto no código, que eu acho que a gente vai produzir mais rápido. Então, o primeiro uso que eu falei foi o de arrays. Então, arrays, para quem já estudou C, a gente tem, por exemplo, int A3, eu estou declarando um array de 3 posições, e aí eu vou preencher esse array a partir do A0 igual a 1, e aí A1 e A2, né? Aqui faltou os pontos e vírgulas. E aí eu posso colocar aqui, né? Vou colocar 10, 20 e 30. Então assim é como a gente usa um array em linguagem C, por exemplo. Ok. Eu também posso fazer isso em Lua, só que eu não preciso da declaração. Eu posso simplesmente fazer A igual a uma tabela, e eu vou dizer que a tabela, o conteúdo da tabela é 10, 20, 30. Implicitamente, dentro do Lua, isso é equivalente ao dizer que eu estou criando uma tabela com 3 índices numéricos, cujos índices não estão aparecendo aqui, mas eles são 1, 2 e 3. Lembrando que Lua, por padrão, os índices numéricos de tabela começam em 1 e não em 0, tá? Eu até posso, como os valores em Lua são, como as tabelas em Lua podem ter qualquer tipo como índice, eu também posso colocar o valor 0 como índice da tabela. Tá? Então eu poderia muito bem forçar que o meu A, até fazer aqui já separado, que o meu A0 seja igual a um valor 0, por exemplo, e ele vai funcionar. Mas como por padrão todas as aplicações de Lua que usam uma tabela esperam encontrar o primeiro índice como 1, então isso aqui normalmente não vale a pena ser feito, a não ser em situações específicas onde isso se justifique. Normalmente não faz sentido, a gente vai evitar. Então, eu tenho isso aqui que é exatamente equivalente a eu fazer desta forma, que é bem mais compacta e mais eficiente. Além do que, essa forma mais compacta eu não posso misturar com a forma de cima, senão ele sobrescreve o índice, tá? Eu tenho que usar ou assim ou assim. Então a gente na prática nunca escreve assim, a gente sempre escreve dessa forma que é mais compacto e mais direto. Então vamos lá, vamos começar a ver o que isso aqui faz. Então eu vou dar um print, tá? Então assim eu defini o meu vetor, e agora eu vou dar um print em cada elemento, como eu falei, indexado por índices numéricos. O colchete me permite indexar, e isso aqui que eu criei, isso se chama construtor de tabela. Abre chaves, fecha chaves, termina o construtor. Nesse caso, só tem esses 3 valores e os índices padrões numéricos. Ok, vamos agora
executar isso aqui. Beleza, então ele imprimiu os 3 números que eu pedi. Se eu tentar imprimir, por exemplo, o A4, que não existe, ele vai fazer o seguinte. Vamos ver o que acontece. Tá vendo? Quando não existe um valor na tabela, ele assume por padrão que é um nil. Então eu não preciso, se eu quiser, por exemplo, verificar se existe um elemento na tabela, eu posso simplesmente verificar se aquele elemento é um nil. Então if A4 igual a nil, then o que vai acontecer aqui é, eu posso imprimir que o elemento 4 não existe. Então, perfeito. Ele faz a verificação, verifica que de fato o A4 é nil e imprime o elemento 4 não existe. Perfeito. Então é assim a maneira de eu verificar se um elemento existe ou não na tabela. Pelo menos pelo índice, né? Tá bom, então assim eu consigo criar os meus arrays numéricos. Mas eu também posso indexar a tabela, né, criar índices que sejam não numéricos, tá? Ah tá, só para a gente complementar isso aqui, a maneira, eu não preciso colocar novos elementos apenas no construtor, né? Eu posso colocar novos elementos também ao longo do código. Então, por exemplo, se eu quiser acrescentar o A4, eu coloco aqui o colchete, tá? Agora a sintaxe de colchete, A colchete 4 igual a 40. E agora ele não deve mais imprimir isso aqui e vai me mostrar aqui, em vez de nil, aqui o 40. Vamos executar. Perfeito. Então ele exatamente mostrou o 40 e não imprimiu mais aqui, porque ele não é mais nil. Da mesma maneira como eu fiz aqui, eu posso, na mesma tabela inclusive, eu posso definir um valor que é, por exemplo, A. Agora eu vou indexar como string n igual a 4, por exemplo, querendo dizer o número de elementos da string. Isso é só uma coisa que eu estou falando. Algumas bibliotecas em Lua usam esse n como padrão exatamente para colocar o número de elementos da tabela, mas aqui isso é livre, tá? Poderia ser um valor qualquer aqui, poderia ser um valor, sei lá, count, né, de contagem, igual a 4. Tá? E aí eu vou só colocar que esse valor aqui, internamente, vai ter o valor 4. Como é que eu imprimo isso? Simples. Da mesma maneira que eu fiz assim, eu agora aqui vou dar um print. Então aqui ele imprimiu 4, que tem a ver com o meu valor count. Só que como essa sintaxe de string, né, de indexação por string, ela é especial em Lua, existe uma maneira mais rápida da gente acessar esse campo, né, esse índice, que é, em vez de usar colchete com aspas, a gente usa apenas um ponto. Então, isto aqui é equivalente a escrever isto aqui, que é mais compacto e mais direto. Então, os dois fazem exatamente a mesma coisa. Então, a gente imprimiu aqui os dois 4 aqui, o primeiro sendo dessa forma e o segundo dessa forma. Então, sempre que em Lua a gente põe uma tabela e depois um ponto, isso é um campo que, na verdade, Lua internamente vai converter para isso aqui. E eu poderia também, na atribuição, ter chamado a.count igual a 5, por exemplo. Então, agora, o que eu espero? Ele vai colocar para 4, mas logo em seguida ele altera para 5, e aí eu vou ver a diferença aqui. Só para a gente também ver toda a diferença, eu posso trocar as linhas de posição. Ele vai imprimir o 4 e depois vai imprimir o 5 na mesma variável. Aí a gente pode até vamos misturar para ficar bem claro aqui o que a gente está fazendo. Então o count vem para aqui e esse vem para cá. Então eu tô atribuindo o valor 4 ao meu campo count na tabela A, através dessa sintaxe de colchete, mas eu estou imprimindo com a sintaxe de ponto. Depois eu atribuo com a sintaxe de ponto e imprimo com a sintaxe de colchete. Só para dizer que é exatamente igual. Vamos lá? Então, perfeito. Atribui o 4, imprimiu 4. Atribuiu 4, imprimiu 4. Atribuiu 5, imprimiu 5.
E aqui está o 4, aqui está o 4 e aqui está o 5. Beleza. Bom, eu também posso ter índices que são não numéricos. Eu posso ter índices e valores, né? Eu coloquei por enquanto apenas valores numéricos, mas por exemplo, eu posso criar um tipo de dado que é. Eu posso criar uma tabela com uma pessoa, ou sei lá, usuário, que é igual a uma tabela. E aí eu posso usar o meu construtor de tabela para fazer da seguinte forma. Eu posso dizer que o nome igual João, idade igual 22. Então o que está acontecendo agora? Eu tenho uma tabela que representa um usuário e essa tabela tem dois campos, cujos índices são strings, tá? E da mesma maneira que eu acessei o count daqui, no construtor de tabela, se eu coloco diretamente um nome aqui sem nenhum tipo de aspas, nem de colchetes, ele vai assumir que é uma string tanto quanto ele assume aqui. E aí eu posso atribuir um valor e depois atribuir a idade. Como é que eu imprimo isso? Eu vou colocar print usuário ponto nome. Então agora eu tenho uma tabela que me restringe como se fosse um objeto, permitindo que eu acesse uma propriedade dessa tabela, que é um nome, e uma outra propriedade, que é a idade. Vamos ver o que acontece. Então, legal. Aqui ele já imprimiu a propriedade nome e a propriedade idade da mesma tabela usuário. Bom, eu posso colocar qualquer string aqui? Posso, só que para usar essa sintaxe de ponto, a string não pode ter espaço no meio, senão a sintaxe do Lua não entende o que é para fazer. Então eu não posso ter espaços. Se por acaso eu quiser usar uma sintaxe com espaço, idade do João, eu posso colocar, não tem problema nenhum. Só que aí eu tenho que usar a sintaxe longa, quer dizer, eu tenho que colocar aqui abre colchete, abre aspas, fecha colchete. Agora, aqui eu posso usar dessa forma e na hora de achar esse valor eu também não posso usar a sintaxe de ponto. Eu tenho que vir aqui, usuário, idade do João, por causa dos espaços. Então, continua funcionando, tá? Mas aí eu tenho que ter um pouquinho mais de trabalho porque eu não sei, eu não consigo, o Lua não vai conseguir passar por esse espaço, o interpretador dele vai entender que é um outro símbolo e eu não vou conseguir fazer. Então, se eu quiser usar o ponto, não pode ter espaço no nome, não pode ter caracteres diferentes que os identificadores aceitam. Vamos lá, deixa eu voltar aqui pro caminho e ver se eu esqueci alguma coisa. Então aqui a gente falou dos arrays, falou dos dicionários, né, que é isso que a gente está fazendo. Nome Pedro, idade 22. Aqui eu posso representar, por exemplo, uma máquina na rede, né, com um IP e uma porta. Tá? Objetos a gente já vai ver. E os índices... e para a tabela com índices numéricos, eu posso usar o tralha para dar o comprimento. Por exemplo, o A, normalmente a gente não vai fazer esse count aqui ou usar o N. A maneira atual de se fazer o tamanho de uma tabela em Lua é usar o tralha. Então, se esta tabela aqui tem 1, 2, 3, 4 e depois eu coloquei aqui mais o count, o operador tralha só funciona para a parte de índices numéricos, não funciona para a parte de índices de strings, tá? ou outros tipos de índice. Então, se eu quiser ver o tamanho da tabela, eu vou colocar print o tamanho da tabela A concatena com, eu acho que ele converte automático, vamos ver. Então, tralha A, isso aqui, tralha A é o que? O comprimento
da tabela A. Sendo que quando ele está fazendo o comprimento, ele só está olhando os índices numéricos. Então eu espero que ele coloque 4 aqui. E que o count ele não vai contar porque ele não é um índice numérico. Vamos ver o comportamento. Então, perfeito. O tamanho da tabela é 4, está aqui, tá? Então ele olhou os índices numéricos e esse aqui, os índices que não são numéricos, ele não usa na contagem do comprimento. Esse aqui é um operador que é usado especificamente quando a gente quer tratar as nossas tabelas como arrays. Ok, a gente avançou bastante. Vamos continuar aqui então agora. Para obter acessar os elementos de uma tabela, a gente já ouviu a sintaxe de ponto, a gente já viu como é que a gente usa o colchete. E eu posso também, aqui o legal é que além disso tudo que a gente fez, eu posso começar a usar agora a tabela para colocar funções dentro. Então, eu vou fazer aqui um outro arquivo só para a gente fazer um exemplo 8b. Porque eu vou reproduzir aquela ideia da biblioteca de vetores. Então o que acontece? Vamos supor que eu quero representar um vetor por um par, tá? Então eu vou criar uma tabela, que é a minha tabela vector, e vou dizer apenas que ela é uma tabela vazia. Com isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou dizer que a minha tabela eu posso colocar dentro dela funções que me ajudam a manipular vetores. Então eu vou fazer assim, vector ponto soma igual function em que eu recebo um vetor v1, um vetor v2 e o que eu faço é o seguinte: v igual a uma tabela, quer dizer, o meu objeto de saída, né? O vetor resultante, resultado igual a uma tabela. Esse resultado vai fazer o quê? Resultado ponto x será igual a v1 ponto x mais v2 ponto x. E o meu resultado ponto y igual a mesma coisa, só trocando x por y. E aí agora eu retorno o meu resultado. Com isso, pode ser legal também, para facilitar a minha criação desses vetores, eu criar uma função de criar vetores. Então eu vou vir aqui e fazer um create, passando x, y. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar um return numa tabela que eu estou criando aqui dinamicamente. X igual a x, y igual a y. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou criando uma tabela com um índice, que é uma string, recebendo um valor que está vindo daqui. Por acaso, esses valores são iguais, o nome deles são iguais, tá? Mas são coisas diferentes. Esse aqui é o índice da minha tabela, que é uma string, e aqui é o valor que eu estou recebendo por fora, tá? E aqui é a mesma coisa, o índice da minha tabela, que eu estou criando uma string y aqui dentro, e aqui é o valor y que eu estou recebendo de fora. Com isso, eu estou criando o meu par e estou criando a minha função de criação. Para testar isso aqui, a gente pode fazer o seguinte: v1 igual vector.create 2. v2 igual vector.create 10, 20. E aí, para facilitar a nossa vida, eu também posso criar um vector.print igual a function. Aqui eu vou já mostrar uma coisa diferente.
A gente está usando essa sintaxe aqui em que eu defino uma variável, um campo na tabela e atribuo a uma variável que nesse caso é uma função. Mas eu também posso chamar a function aqui direto, como se eu estivesse criando uma function como a gente fazia antes. Então eu posso fazer assim, function vector.print e colocar o end aqui. Também funciona igual. Vou fazer dessa forma aqui para vocês poderem ver também. Então eu vou imprimir o vetor e eu vou passar o meu vetor aqui. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um print. Abre parênteses, fecha parênteses, x, y, só para eu ter uma noção. Então agora aqui eu vou pegar assim, ponto, v.x, ponto, v.y. Então eu espero que ele imprima o par dessa maneira. Então, se eu vier aqui e chamar vector.print v1, vamos fazer só isso para ver se está funcionando, que a gente achou bastante código. Show de bola! Então o que aconteceu? Eu fiz uma função que cria, aqui eu apenas criei o vetor v1, e eu estou imprimindo o vetor v1 aqui, usando a nossa função. Ele imprimiu certinho, 1, 2, e aqui está 1, 2 ao vetor v1. Ok. Agora eu vou imprimir o vetor v2 e vou fazer a soma deles. Então eu vou imprimir o v2 e vou imprimir a soma. Então vector, vou clicar também, vector, ponto, soma, v1, v2. Então, olha só como é que funcionou direitinho. Imprimir o vetor v1, imprimir o vetor v2 e imprimir a soma dos dois que está sendo efetuada aqui dentro. Tá? Então, dessa maneira, o que está acontecendo? Todas as funções que são relacionadas à manipulação de vetores, eu estou colocando dentro de uma tabela, e essa tabela eu posso ir chamando ela dessa forma aqui, que ela vai, eu sei do que se tratam essas funções. Então eu sei que esse create está relacionado a um vector, tá? A minha biblioteca de vector. E com isso eu posso criar módulos, e depois, mais para frente, a gente vai ver como é que a gente encapsula isso num arquivo totalmente separado. Se eu já quiser, na verdade, se eu quiser, eu já posso usar esse código da maneira como está aqui. Claro, eu vou tirar essa parte aqui de fora, mas eu já posso usar essas funções num outro arquivo e eu guardar isso para reuso, o que é muito importante. E com isso também, podendo usar as tabelas, eu tenho uma maneira de evitar que essas funções que estão aqui dentro colidam. Por exemplo, o print que está aqui, eu pude usar esse vector.print aqui porque ele está dentro da tabela, porque o print é uma palavra reservada do Lua, né? Palavra reservada não, ela é uma função interna do Lua, eu posso até reatribuir ela, mas eu não quero fazer isso, porque eu quero usar o print nativo, né? Então, colocando dentro de uma tabela, eu evito esse problema, que aí eu sei que eu tenho um namespace específico para isso. Então, aqui eu coloquei as tabelas, tá? A gente conseguiu isolar o namespace. E para a gente fechar, a gente tem as funções específicas de manipulação de tabelas, que estão na biblioteca table do Lua. Então a gente tem table, por exemplo, table.insert, table.remove. Se a gente for na documentação aqui do Lua, Ctrl F, table.insert. Então aqui está as funções de manipulação de tabela. A table.insert basicamente insere um elemento na tabela. A gente poderia ter feito, vamos voltar lá para o exemplo 8. Aqui a gente está inserindo elementos na tabela, tá? Mas eu poderia, por exemplo, em vez de ter feito o A4, se eu não quiser ficar acompanhando qual índice que eu estou, é muito útil que eu faça table.insert. Aí o primeiro elemento é a tabela que eu quero inserir e logo depois o valor. Então com isso aqui eu espero que eu continue imprimindo o meu elemento A4 aqui
e que isso aqui continue sem existir. Tá? Então, o table.insert, se eu agora executar o código 8, beleza. Então repara, eu estou no print A4, ele está colocando 40, é esse aqui, ó. Ele continua fazendo exatamente como fazia antes. Se a gente quiser diferenciar, vou colocar um 41 aqui, reexecuta, e aqui está ele. Então eu continuo fazendo, tá? E aí eu posso, se eu quiser, se eu não quiser ficar controlando manualmente esse índice, eu posso fazer o insert várias vezes, tá? Eu posso colocar apenas um, posso colocar mais um cara aqui, por exemplo. Vou colocar o 51. E agora, se você reparar que aqui no o tamanho da tabela aqui está 4, né? Eu vou mudar ele para 5, porque eu coloquei mais um elemento aqui. Vamos lá? Então é exato, ó, eu mudei o elemento para 5, embora não esteja imprimindo qual o elemento que é, mas eu mudei o tamanho da minha tabela. Table insert insere, eu tenho um parâmetro opcional que é a posição. Se eu passar 3 valores, eu vou passar a posição no meio aqui, então eu posso passar que eu quero inserir na posição 2, e ele vai inserir no meio. Repara que o 51 apareceu aqui na posição 2, tá? E aí o 20 foi para a posição 3. Ele abriu um espaço no meio, tá? Da tabela, ele tem aqui o 10, 20. A posição 2 é essa, eu quero inserir o 51 na posição 2. Então ele abriu espaço aqui e jogou esses mais para direita. O fato de eu não ter esse índice e, por padrão, ele ser o último, me possibilita trabalhar a tabela como se fosse uma pilha, de modo que eu posso vir aqui agora e chamar a função table.remove, tá? E posso inclusive dar um print nela. E aí eu vou chamar a tabela A, só para dizer qual é a tabela. Eu tenho como segundo elemento opcional é o índice. Tá vendo? A posição na tabela é um segundo elemento opcional. Mas eu não vou passar porque, por padrão, é o último elemento também. Com isso, o que acontece? Eu aqui estou fazendo uma operação de push e aqui estou fazendo uma operação de pop. Tá? Trabalhando a tabela como se fosse uma pilha. Então, repara. O tamanho da tabela é 5, está aqui. Imprimi o elemento que eu removi, que é o 51. Inseri ele aqui por último. E na hora de remover, eu vou remover ele, que é o último. Então eu peguei aqui, o tamanho era 5, imprimi o valor 51 e agora, checando novamente o tamanho, agora o tamanho está 4. Perfeito. Outra função que é importante, aqui eu tenho uma função de ordenação, que eu posso simplesmente ordenar pelos índices numéricos, se eu quiser, se eles tiverem, eu posso ordenar por os valores, né, por padrão do menor para o maior, mas eu posso passar uma função aqui que compara e muda a dinâmica de comparação, tá? Mas assim, a função que eu queria mostrar para vocês também finalmente é o Table Concat. O Table Concat ele é uma opção muito interessante para o Lua, porque quando a gente tem que fazer concatenação de string, lembrando, Lua, as strings são imutáveis, então toda vez que eu faço uma concatenação, o que o Lua faz é ele descarta o que tinha antes, recria uma nova string com o conteúdo tudo que ele precisa e segue com aquele novo conteúdo. Então, se eu começar a trabalhar com strings muito grandes e eu tiver que concatenar pedacinho por pedacinho dela, o que vai acontecer é que o meu programa vai ficar extremamente ineficiente. Para isso, o Lua fez o table.concat, que eu vou exemplificar no nosso outro exemplo aqui da biblioteca de vector, aqui nessa função print. Então aqui, em vez de concatenar usando ponto, 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 eu tenho 4 aqui, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui table.concat. E aí o table.concat recebe a tabela e o separador para unir as strings. Então, o meu separador, no caso, primeira tabela, né? A minha tabela é a tabela
Olha o que eu estou fazendo. Eu estou criando uma tabela dinamicamente aqui. Tá? E aí, então o que eu fiz aqui? Vamos lá, aos poucos. Eu criei uma tabela que está entre chaves. Esta tabela ela é indexada por índices numéricos, eu não estou colocando quais os índices. Os valores dela são os que estão aqui entre as vírgulas, tá? Que são exatamente o conteúdo da minha string. E o meu separador é vazio, eu não quero usar nada. Se eu não me engano, por padrão, esse separador já é a string vazia. The default value is the empty string. Então eu nem preciso colocar. Nem preciso colocar o separador. Se usar um table concat, eu espero que, voltando a executar o exemplo 8b, eu esqueci algum parênteses, vamos ver aqui, faltou um parênteses aqui. Então, perfeito. Continuei com ele funcionando, só que agora eu estou usando o table concat em vez de usar o ponto. O que é legal daqui é que isso é eficiente. Em vez dele gerar vários temporários e ir substituindo um em cima do outro, o que aqui faz é, ele pega e trabalha internamente de modo que já te retorna uma string montada sem a necessidade do overhead da concatenação, que a concatenação exige pelo fato das strings serem imutáveis. Então, table.concat, guardem essa função com carinho. Se vocês usarem strings muito longas, tipo, o que é muito longa? A partir de 200 mil caracteres, vocês, 100 mil, 200 mil, podem considerar com carinho usar table concat, porque ela vai facilitar, principalmente se estiver num loop, dentro de um loop atualizando toda hora, tá? Vamos ver aqui, e para a gente fechar, só falta falar dessas funções aqui, next, unpack, pairs e epairs. Bom, a gente tem maneiras de iterar sobre tabelas. Se eu quiser olhar o conteúdo de uma tabela A, por exemplo, eu estou imprimindo um a um aqui, assim, por exemplo. Mas eu não preciso fazer esse código dessa forma. Eu posso fazer o seguinte, se eu quiser, vamos supor que eu queira, você está vendo que eu não estou pegando esse último elemento. Então, para garantir que eu vou pegar todos, eu quero iterar sobre todos os elementos da tabela, o que eu vou fazer? Eu vou fazer for i, vírgula v, índice valor, né? Vamos colocar até como o Lua coloca aqui, value, né, chave valor, in epairs a do. O que isso está fazendo? Isso para outras línguas, assim, quem já trabalhou com linguagens que tem for each, isso é exatamente o for each. Então, para cada elemento na minha tabela A, me retorne a chave e o valor. E aí o que eu vou imprimir? Eu posso imprimir tanto a chave quanto o valor, só que eu não preciso de todos, né? Como eu já estou no for each, eu posso detonar isso aqui tudo. E aí eu vou fazer print key, vírgula, value. Quem é value? Value é a parte que está aqui sendo exibida. E o índice é a parte que não está sendo exibida, que é o 1, 2, 3. Quando eu imprimir isso aqui, no meu exemplo 8, olha o que está acontecendo. Eu estou imprimindo chave e valor. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 41, 51, que é exatamente o que eu fiz aqui em cima. Então, com isso, eu consegui passar por todos os elementos da minha string. Bom, quase todos. Faltou o count, não é isso? Vamos colocar o count aqui para cima e ver o que continua acontecendo. Então, repara. Eu estou aqui com os meus elementos, tá? Eu até já imprimi aqui alguns caras, mas eu tenho uma variável count sendo colocada para dentro e ela não foi impressa. Por quê? Porque o epairs só itera pelos índices numéricos. Se eu quiser um índice não numérico também, eu tenho que tirar o i e colocar pairs. Então agora ele vai iterar por todos os índices. Então repara agora. Deixa eu tirar esses prints daqui que estão atrapalhando. Vou executar de novo.
Então repara agora. Agora eu estou com 1, 2, 3, 4, 5, count. Então agora sim eu estou conseguindo pegar todos os índices. Bom, a diferença é porque é muito comum a gente querer usar a tabela como apenas um array. Então o ipairs é melhor para a gente, que a gente tem garantia que vai pegar apenas índices numéricos. Mas se eu quiser tudo, eu vou usar o pairs. Lembrando que quando você usar o pairs, você não tem nenhuma garantia de ordenação. Então aqui está aparecendo ordenado bonitinho, mas não é sempre verdade que isso vai aparecer assim, principalmente nos índices não numéricos. Tá? Então a gente conseguiu ver o pairs e pairs. Internamente elas usam uma função chamada next, que é essa função aqui. Next retorna o próximo elemento da tabela. Tá? Ela é usada internamente para, por exemplo, se eu pegar e imprimir, se eu chamar o next a, deixa eu ir tirando algumas, comentando alguns caras aqui para facilitar a vida. Então aqui o que eu vou fazer? Se eu chamar uma tabela next a, vou imprimir. Então o que acontece? O meu next a me retorna um 10, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, isso, vamos tirar esse sprint daqui também. O que é isso? Basicamente ele está me retornando a chave e o valor da minha primeira posição na tabela. Aí o que eu posso fazer? Eu posso depois chamar o next a com... Peraí, não vou imprimir, eu tenho que agora chamar iv igual next a. Agora eu posso chamar o next com o meu i que eu obtive antes, com o índice que eu obtive no cara anterior. Claro, faltou isso aqui. Então o que aconteceu? Quando eu passei o índice que eu obtive na primeira chamada de next aqui, o que aconteceu é que ele me retornou o próximo elemento, que é o 20. E eu vou fazendo assim por diante até que ele vai me retornar nil. Então vamos lá, vamos ver se já deu. Então 5, 51, faltou 1. Se eu chamar o next de novo, o que tá... Opa, tem o count ainda, vamos lá. Mais um. Opa. Então o que aconteceu aqui? No momento em que eu passei aqui o count, ele vai iterando por todos os elementos, tá? E ele vai parar no momento em que esse cara me retorna nil. Por que ele não está retornando? Ah, tá. Então o que aconteceu aqui? Ele me retornou o IV do count. Nesse momento o I aqui, ele deveria ser o nil, ou então o último. Exatamente, isso que estava faltando, não tinha salvo. Então o que aconteceu? Nessa iteração aqui, tá, nesse next, ele me retornou nil dizendo o seguinte, olha, eu não tenho mais nada para ler. Quando eu cheguei aqui no count, ele, que é esse último cara, ele viu que é o último, retornou nil. Se eu passar nil aqui de novo, ele vai voltar para o início, que é esse cara aqui, né, o A, o I sendo nil, ele vai voltar a fazer. Então, quando ele retorna o I igual a nil, que é o que ele está mostrando aqui, ele está me dizendo, olha, acabou, não estou achando mais nada, eu não posso, você agora sabe que eu terminei. Se eu continuar, ele vai ficar no loop infinito. Então, eu sabendo que ele para, eu não preciso mais fazer nada. Então, com isso internamente, é que eu consigo gerar, por exemplo, uma função como ipairs, usando essa função básica que é o next.
E aí só falta o unpack, que é o seguinte, o unpack nada mais é que eu poder pegar uma tabela numérica e abrir os valores dela para passar para uma função. Vamos supor que eu tenho a função, que eu vou colocar aqui embaixo, uma função function soma, que soma dois números, A, B. Então o que eu vou retornar? Return A mais B. Deixa eu comentar a linha do print aqui. O que o unpack faz? Vamos supor que eu tenho um vetor V, que eu vou definir da seguinte forma. Melhor, val igual a 1, 2, tá? E eu quero somar esses dois valores. O que a gente faria de cara, né? Eu faria print soma val 1, vírgula val 2. E isso deveria me dar 3. Perfeito. Deu 3. Só que, como é importante que eu possa passar eventualmente esses dados da tabela direto para a função, sem ter que ficar chamando a tabela toda hora, Lua tem uma função que é o unpack, que permite o quê? Em vez de eu fazer isso, eu vou até duplicar aqui, porque essas linhas vão ficar exatamente, no fim das contas, a mesma coisa. Em vez de eu chamar dessa forma, eu chamo soma unpack val. E aí não importa se eu tenho uma ou se eu tenho n, ele vai colocar todas as variáveis aqui. Então o que o unpack faz? Ele converte essa minha tabela numa tupla e passa ela para a função. Com isso, eu não preciso mais ficar chamando cada um desses valores. Se eu tiver uma soma A, B, C, D, e eu tiver um 2, 3, 4, tá? O unpack vai continuar funcionando. O unpack, claro que eu somei só A mais B, mais C, mais D. O unpack vai continuar funcionando. Então o unpack é uma função bem legal para várias situações em que a gente, principalmente quando a gente está lidando com varargs, que a gente falou lá no capítulo de funções, se a gente combinar varargs com unpack, a gente pode fazer muita coisa bem legal em Lua. Mas, por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por acompanhar com a gente essa aula e até a próxima.